Quando se fala em Disney, a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas são os seus incríveis desenhos e filmes que marcam e marcaram a infância de bilhões. Mas será que você sabia que dentro dessas produções estão escondidos vários fatos chocantes que provavelmente arruinariam a sua infância? Posso me mexer? Posso falar? Alguns deles estão relacionados com Frozen, e apesar do sofrimento que Elsa e Anna passaram ao perderem seus pais em um trágico naufrágio, não vai ser sobre elas que a gente vai falar agora, e sim sobre o futuro rei de Arendelle, Kristoff. Em primeiro lugar, vamos pontuar que a Rena e Sven, e o futuro marido de Anna, são melhores amigos desde pequenos. Você deve saber que nos países nórdicos, na época em que se passa a história, os indivíduos que trabalhavam em serviços pesados como Kristoff precisavam utilizar roupas bem quentes, e essas roupas eram feitas quase que exclusivamente de pele de rena. Ou seja, é muito provável que o Kristoff tenha feito a sua roupa utilizando a pele de algum parente do Sven. Mas além disso, outro fato muito triste do filme é que tanto Sven como Kristoff foram criados por uma fêmea troll, o que indica que ambos foram abandonados ou eram órfãos. No caso de Sven, a gente não pode afirmar, mas de Kristoff a gente descobre pelos livros lançados pela Disney que a sua mãe pediu ao rei troll Pabi para que ele usasse a sua magia, assim como fez com Anna, a fim de que sua memória fosse apagada. Depois disso, ela partiu e abandonou seu único filho à própria sorte em um país gelado. Isso é o que a gente pode chamar de uma mãe com sangue gelado nas veias. Esses são só os primeiros dos 11 fatos chocantes de filmes da Disney que a gente vai revelar hoje pra você. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos! Branca de Neve foi a primeira produção lançada pela Disney e um dos seus maiores sucessos até os dias de hoje. Só que algo no final do filme é extremamente constrangedor, para dizer o mínimo. Quando vemos a protagonista comer a maçã envenenada, a gente sabe que somente o primeiro beijo de amor poderia salvá-la daquela condição, que é algo que o príncipe faz, libertando a garota da maldição e se casando com ela, criando o primeiro felizes para sempre. Só que não seria nenhum absurdo dizer que quando o príncipe beijou a Branca de Neve, tecnicamente ela era uma defunta? Eu não sei você, mas isso soa meio tenebroso, não concorda? Toy Story, sem dúvidas, foi uma das franquias de animação mais marcantes na vida de várias pessoas. Só que existe um fato que com o passar do tempo começou a me incomodar muito, envolvendo a história. A gente sabe que os brinquedos têm, além de vida própria, inteligência e consciência de tudo o que acontece ao seu redor. E não se preocupe que a gente não vai falar sobre como eles ganharam vida ou algo do tipo, e sim sobre o seu futuro. Se pararmos para pensar, a gente pode dizer que a vida de todos os brinquedos vai durar para sempre, ou pelo menos até eles serem destruídos, como quase aconteceu em Toy Story 3. Só que caso nada disso aconteça e eles permaneçam com seus donos por toda a sua vida e sejam bem cuidados, eventualmente eles vão ver seus donos crescerem, se casarem, terem filhos e mais alguns anos à frente envelhecerem e fatalmente morrerem. Afinal, esse é o ciclo da vida. Então a verdade é que isso tudo vai acontecer com o Andy enquanto Woody, Buzz e companhia vão permanecer no mundo. Com certeza isso é pelo menos um pouco melancólico, você não acha? E se você já assistiu e gostou de algum filme de animação feito pela casa do Mickey, comenta aqui embaixo o hashtag Disney e fala qual a sua produção preferida. Outra obra clássica dos estúdios Disney com certeza é Pinóquio, a primeira adaptação animada do boneco de madeira que se torna um garoto de verdade. Só que se a gente assistir ao filme de 1940, vamos ver cenas incrivelmente perturbadoras. E a que mais causa desconforto é ver o Pinóquio e outros garotos em um lugar chamado Ilha dos Prazeres, onde crianças bebem, fumam e praticam atos de delinquência sem nenhum tipo de orientação ou correlação. Apesar da mensagem ser de aquilo que é algo que nunca deve acontecer, acabamos vendo coisas que provavelmente a Disney nunca colocaria em um dos seus filmes da atualidade. A sociedade de Zootopia é extremamente fascinante e nos leva a imaginar como seria um
mundo onde espécies de tamanhos variados pudessem coexistir pacificamente. Só que a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Como os animais carnívoros de Zootopia se alimentam? É muito difícil imaginar que, por exemplo, o prefeito Leonardo coma grama assim como a vice-prefeita Bellwether. Isso porque, apesar de acharmos lindo que animais herbívoros e carnívoros convivam pacificamente, a biologia dos leões, ursos e lobos ainda permanece a mesma, e seu estômago precisa se alimentar de carne. Essa é uma coisa que, sinceramente, eu não gostaria de pensar, mas é algo que, se for respondido algum dia, pode trazer algo perturbador à tona. Será que ninguém em Zootopia gosta de bacon ou come ovos? Na verdade, meio que seguindo essa linha de dúvida de Zootopia, podemos colocar um dos maiores e melhores clássicos da Disney. Desde pequeno, sempre teve algo em Rei Leão que me deixou muito pensativo. No início, a gente pode ver a linda e emocionante apresentação de Simba, que é o filhote do rei Mufasa e da rainha Sarabi, e todos os animais das terras do reino estão presentes para prestar homenagem ao novo Rei Leão. O detalhe é que entre os animais presentes, a gente pode ver, além de girafas, macacos, elefantes, gnus e zebras, e todos celebrando o nascimento do herdeiro de Mufasa. O detalhe é que tanto zebras como gnus são a principal fonte de alimento dos leões e leoas, então se eu fosse alguma dessas duas espécies, com certeza eu estaria o mais longe possível daquele lugar, já que provavelmente o pequeno Simba, ou pelo menos a sua mãe, vai precisar se alimentar muito em breve, e alguns daqueles súditos provavelmente estão no menu da semana. Peter Pan é o garoto que vive na Terra do Nunca, onde ninguém pode envelhecer, e dessa forma as crianças sempre vão poder ser crianças e brincar para sempre. Lá ele lidera um grupo chamado de Garotos Perdidos, que lutam ao seu lado e participam de várias aventuras. Só que se a gente parar para pensar, vamos ver que tanto o passado como o futuro de todos esses personagens é tenebroso, em especial o do Peter Pan. Isso porque, segundo a história original, todas as crianças que acabaram indo parar na Terra do Nunca, na verdade eram bebês que na maternidade caíram de seus carrinhos e que depois de 7 dias sem serem resgatados, acabaram indo parar no local onde Sininho e Peter vivem. E lá eles crescem até certa idade e nunca vão se tornar adultos. Nesse contexto, Wendy e seus irmãos vão até a Terra do Nunca e têm suas aventuras e depois retornam para o seu lar e seus pais. Só que os outros garotos ficam no local com Peter Pan ao final do filme. Isso indica que os pais das crianças não sabem onde elas estão, e muito menos se estão vivas, sendo que mesmo depois de vários anos, eles ainda estão procurando. Outra coisa é o fato de que eles nunca crescerão e terão suas próprias famílias como esposa e filhos. E o pior caso, sem dúvidas, é o do Peter Pan, que além de tudo isso pode muito bem ser considerado quase que um sequestrador, por levar todas essas crianças para essa ilha mágica e de fantasia. Mas e aí? Já tinha parado para pensar sobre tudo isso? E se você gosta de filmes de animação e desenhos, a melhor coisa que você pode fazer é clicar no botão de inscrição aqui embaixo. Assim fica mais difícil você perder os nossos próximos vídeos. Elementos assim como Zootopia é um mundo incrível que nos mostra como personagens de origens diferentes podem conviver e até mesmo se amarem e formarem uma família, como Faísca e Gota. E apesar de água e fogo serem opostos, os criadores acharam uma maneira bem legal da gente entender como eles poderiam fazer dar certo. Só que se a gente parar para pensar, não podemos dizer que a mesma coisa se aplica a seres de elementos diferentes. Por exemplo, um casal em que um dos namorados é um elemento fogo e outro um elemento ar, nunca poderiam se beijar, já que o calor faz com que o ar quente sempre flutue, que é o mesmo princípio utilizado para fazer balões voarem. Então, só de se aproximarem a pessoa de ar, automaticamente iria alçar voo mesmo que não quisesse. É triste falar isso, mas alguns casais seriam bem difíceis de se manterem juntos no mundo de elementos. Cinderela é um dos melhores filmes da Disney, só que a sua história tem duas coisas extremamente tenebrosas e que envolvem o mesmo personagem: o gato da madrasta. Em primeiro lugar, seu nome é de causar arrepios. Afinal, ele se chama Lúcifer, que é o nome do próprio capeta. Sério, quem dá um nome desses pra um pet? Além disso, parece que o felino incorpora as características do seu nome, isso porque ele é maligno. Só que originalmente na produção, o destino do vilão seria bem terrível. Depois de ser perseguido por Bruno, o cachorro amigo da protagonista, o gato cai de uma torre com vários andares de altura.
E seguindo a lógica da gravidade, o bichano acaba virando um verdadeiro patê felino. Se é que você me entende. Só que a Disney achou que isso seria pesado demais para um desenho infantil. E de fato era. Por isso a cena acabou sendo retirada no corte final do filme. O gato ainda acabou aparecendo em Cinderela 2 e Cinderela 3, para não restar suspeitas de que ele ainda estava vivo. Só que a gente pode ver que a ideia original é que ele acabasse indo parar no inferno, para conhecer aquele em que seu nome foi inspirado. 101 Dálmatas é outro clássico da Disney, feito na época em que a empresa não fazia filmes só para crianças inocentes. A prova disso é que, se você se lembrar bem da vilã do filme, a Cruella de Vil, tinha o plano de sequestrar pequenos filhotes de dálmatas única e exclusivamente para fazer um casaco. É isso mesmo, gente, o plano terrível da Socialite era dar fim à vida de centenas de filhotes fofinhos, só para utilizar sua pele para fazer um casaco. Sério, essa é uma das coisas mais sinistras que você vai encontrar em um filme infantil. Mas graças ao capitão e principalmente o sargento Chips, esse plano não deu certo, e os filhotes foram resgatados e devolvidos às suas famílias. E o que a Disney faz? Cria um filme para uma das vilãs mais malignas que eu já vi. Desculpa se a gente estragou parte da sua infância, mas eu não podia passar por isso sozinho. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!